Abra sua Bíblia, você que trouxe um exemplar da palavra de Deus, sentado como estamos, Evangelho de João, capítulo de número 21, verso de número 15 a seguir. Eu vou pregar sobre reforma, mas num texto diferente. Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 21, o verso de número 15 a seguir. Quem achou, diga amém. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, diga comigo, Simão Pedro, mais uma vez, Simão Pedro, Simão filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Verso 17. Disse-lhe a terceira vez, Simão filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez, amas-me? Disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E você diz amém. De todos os discípulos de Jesus, talvez o que nós mais se identificamos com ele seja Simão Pedro. Nós temos uma identificação muito com Pedro. Claro que os evangelistas se debruçaram muito acerca dos detalhes da vida de João, até porque Jesus não faz acepção de pessoas, mas Jesus investe na pessoa mediante ao chamado que ela tem. E sobre Pedro, sobre Simão Pedro, que depois viria a ser Pedro, estava a missão de dar continuidade ao legado de Jesus, sendo líder da igreja primitiva. E Jesus se dedicou muito com Simão, com Pedro. Jesus se dedicou muito a ele. E nós gostamos de todos os discípulos, nós amamos. Como não amar João, que era Bonerges, e se tornou o discípulo do amor? Como não amar cada discípulo de Jesus? Natanael, aquele a qual Jesus viu debaixo da figueira. Enfim, cada discípulo tem muito a nos ensinar. Mas Pedro tem muito de nós, e nós temos muito de Pedro. A gente se identifica. Se nós fizermos aqui uma pesquisa, um censo, quantas pessoas aqui se identificam com Pedro? Eu tenho certeza que mais de 90% da igreja levantaria a mão e diria, não, eu tenho muito de Pedro. Porque Pedro, ele era aquele que pecava pelo excesso, mas nunca pela omissão. Pedro não se escondia e não se omitia. Pedro, ele excedia em tudo. E Jesus trabalhou em Simão para trazer nele um equilíbrio, para trazer nele essa equidade, para trazer nele esse equilíbrio, para que ele pudesse liderar a igreja que viria nascer na cruz. Simão, desde o primeiro encontro que Jesus teve com ele, Jesus trabalhou na vida dele, e eu quero falar um pouco da história dele. Antes de Jesus se encontrar com ele, Jesus passou na casa dele e curou a sogra dele que estava doente. Ele está pescando e ele não sabe. Na noite em que ele tem a pior pesca da vida, Jesus estava trabalhando na vida dele. Na noite em que ele estava tendo o pior momento da vida dele, Jesus estava trabalhando na casa dele. Enquanto ele jogava a rede e não pegava nada, Jesus estava na casa dele. Enquanto ele passou a madrugada toda pescando e não pegando nada, Jesus estava trabalhando na casa de Pedro.
De repente Jesus pega uma multidão e vai descendo para a banda do lago, para a banda do mar da Galileia. Aquilo era um lugar tomado por pescadores. E a imagem que Jesus vê é a imagem de um homem que está lavando as redes. É interessante que ele havia jogado a rede a noite toda e não havia pego nada. Eu não sou o praticante da arte da pesca, não sou. Se eu for pescar, eu vou pela resenha, vou pelo papo. Mas eu, como pescador, sou terrível. Lá no sul, como eu sou do sul, se tiver um chimarrão ou se tiver um tereré, conta comigo, eu vou pescar com você. Mas eu sou um péssimo pescador, sou muito ruim. E Simão, ele herdou do seu pai Jonas a arte da pesca. Ele cresceu vendo seu pai pescar, e ele herdou do pai a profissão. E ele está num período muito ruim, num momento muito ruim. Está lavando as redes porque não pescou nada a noite inteira. Você conhece a história. Quando Jesus se depara com ele, ele está desgastado e cansado. Por quê? Eu não preciso ser um conhecedor da arte da pesca para saber que esse movimento de jogar a rede, puxar a rede, gera um desgaste muito grande. Esse movimento de joga a rede, recolhe a rede, joga a rede, recolhe a rede, gera um desgaste muito grande. E o desgaste se torna maior quando você não vê resultado daquilo que você está fazendo. Isso desgasta ainda mais. Pensa comigo, você fazer algo e não ver resultado, você fazendo aquilo e não ver resultado, isso vai te frustrando à medida que você vai se movimentando. E ele está lavando as redes, e Jesus entra no barco. Claro que a canção que nós cantamos, o Brasil cantou e ainda canta, quem mandou largar as redes, fala de alguém que está desistindo. Mas na minha percepção, eu respeito a licença poética do escritor, mas na minha percepção, quem lava as redes não abandonou nada. Porque quem lava as redes está preparando a rede para voltar a pescar. Quem abandona a rede, abandona barco de qualquer jeito. Quem abandona a rede, larga a barco e vai para casa. Pega os baldes, pega a bacia, pega o que tem ali e vai para casa frustrado. Mas ele está lavando as redes. Por quê? Na mente dele é o seguinte: não peguei nada essa noite, mas ao escurecer eu vou voltar para o mar. Quando Jesus vê aquela cena, Jesus entra. Só que Jesus não entra por conta dessa cena, porque o chamado de Simão não nasce aqui. O chamado de Simão nasce muito antes do ventre. Porque todo chamado, ele não nasce no primeiro encontro com Jesus. Todo chamado nasce antes. Por quê? Porque antes do ventre da tua mãe ele já te conhece. Você era pequenino e informe e ele já te conhecia. Deus não faz nada por um acaso. Olha aqui para mim. Deus não joga dados. Deus não escolhe nada aleatório. Quando ele entra na vida de alguém, é porque ele já escolheu muito antes dessa pessoa vir ao mundo. Existe algo da parte de Deus sobre a sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Eu sei, cadê os jovens? Eu sei que está no hype para falar sobre propósito. Está todo mundo falando sobre propósito. Se você olhar nas redes sociais, os influencers, os coaches, os psicólogos, está todo mundo falando sobre propósito. Aí agora virou moda. Pegar um carro do ano, pegar ali um carro importado, o camarada vai ali na garagem de carro importado, aqui de Santa Maria, pega ali uma garagem com um carro legal, pega o melhor carro da garagem e fica 3 dias gravando Reels falando sobre propósito. Como se propósito tivesse alguma coisa a ver com o carro do ano. Propósito não é uma conquista terrena. Propósito é um chamado eterno.
Aleluia, não, eu vou te explicar o que é propósito. Não foi você que nasceu para um propósito. É um propósito que nasceu antes de você, que Deus vai alinhar o projeto dele para que você viva esse propósito. Pastor Júlio, como que eu sei que eu tenho um propósito de Deus? Quando você tem uma missão maior do que você. Eu conheço um missionário que está agora no campo de batalha, aleluia, que não tem carro do ano, não tem, quem sabe, uma casa própria, mas está vivendo um propósito e está cumprindo o chamado. Jesus entra no barco dele, mas Jesus não entra de maneira aleatória. Que coincidência Jesus aqui, tudo que ele faz tem um propósito eterno. E sabe o que eu me pergunto, pastor Júnior? Tanto barco contabilizando peixe, eu tenho certeza que tinha pescador enchendo barco de peixe, enchendo bacia de peixe, calculando a noite maravilhosa de pesca, calculando, vou para o mercadão, vou vender peixe, está cheio aqui. Por que ele entra no barco de alguém que não está dando certo em nada? Tantos barcos, por que o seu? Tanta gente, por que você? Tanta gente melhor, por que você? Tanta gente maior, por que você? Porque Ele é o Deus dos improváveis. Ele aposta em quem não é e faz tornar aquilo que Ele quer que seja. Só os improváveis de Deus. Levanta a mão para dar glória. Ele entra no barco e algo mexe comigo. Ele entra no barco e diz assim, ó: tira o barco da praia. Olha como começa a reforma. Tira o barco da praia. Pensa comigo, olha aqui para mim, pensa comigo. Quem que entra no seu lugar de autoridade dando ordem? Você está lá no trabalho, lá no seu trabalho, tem 10 anos que você está naquele ambiente. De repente chega alguém dando pitaco, dando ordem. O camarada entra no seu ambiente. Eu imagino o Simão lavando a rede aqui, ó. É que você leu, não entendeu. Eu imagino o Simão lavando a rede aqui, e alguém entrando no barco. Ele ouve os passos de alguém que pisa no casco do barco e diz assim, ó: ei, tira o barco da praia. Eu imagino Simão é sanguíneo. Eu imagino Simão dizendo assim: eu pesquei a noite toda, não peguei nada, agora tem um maluco entrando no meu barco e pedindo para mim fazer alguma coisa com o barco. Ah, esse camarada vai me ouvir agora. Só que quando ele vira, ele vê alguém que tem uma autoridade maior do que a dele. Ele vê alguém que antes de pisar no barco dele, entrou numa sinagoga, abriu o livro do profeta Isaías e leu um texto que ninguém tinha coragem de ler. Ele leu assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para dar vista aos cegos, para libertar os cativos. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando ele vira, ele vê uma autoridade que ele nunca viu na vida. Um galileu, com os pés surrados, com umas roupas, porque ele vivia como nômade. Ele andava muito, com roupa de peregrino. Olha para ele e diz assim: tira o barco da praia. Imagina o Simão olhando para ele, fitando os olhos nele e dizendo: tá bom, Senhor, senta no casco e faz isso aqui. Quando ele começa uma reforma em nós, a primeira coisa que ele faz é tirar a gente de um nível e nos levar para outro nível. Por que ele faz isso? Quando ele entra na nossa vida, a primeira coisa que ele faz
é mudar algo. Porque na praia, pensa comigo, pastor Joel, na praia, Simão sai do barco e entra no barco a hora que quer. Na praia, Simão tem o controle. Na praia, faço o que eu quero da minha vida. Na praia, entro e saio a hora que eu quero. Só que quando ele pisa no barco, ele diz assim, ó, controle não está mais na sua mão. A partir de agora, não é você que decide, sou eu que decido por você. A partir de agora você não manda em nada, eu estou no comando de tudo. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Só quem perdeu o controle para ele, levanta a mão e adora. Só quem perdeu o controle para ele, deu o brado de vitória ao Senhor. Outro dia eu estou pregando, aí eu saí da igreja, uma irmã chegou em mim e disse assim, pastor Júlio, perdi o controle da minha vida. Eu falei, a senhora está do jeito que Deus quer. Por quê, pastor Júlio? Porque quando Deus entra no barco, a primeira coisa que Ele faz é arrancar o controle da nossa vida. A reforma começa quando a gente entrega o controle para Ele. A reforma começa quando a gente tira o barco da praia. A reforma começa quando a gente não aceita mais viver uma vida rasa. A reforma começa quando a gente não quer viver mais de experiências rasas. A reforma começa quando a gente não quer mais viver, a gente não quer ser mais conhecido como a filha do irmão fulano que ora, o filho do irmão fulano que ora, o filho do ciclano, o filho do beltrano. A reforma começa quando você começa a viver experiências com Ele, quando você para de contar a história dos outros e começa a contar o que Ele está fazendo em você. Sabe o que Deus está nos chamando para fazer esse movimento? Tira o barco da praia, Simão afasta e Jesus começa a pregar dentro do barco dele. Sim, aí tem uma multidão na praia e Jesus dentro do barco de Simão. Aí está lá Simão e os seus amigos, Pedro, Simão, Tiago e João. Está lá os três sentadinhos na sala VIP, Jesus pregando. Eu tenho certeza que eles falavam entre si dizendo, que homem é esse? Olha aqui para mim, que homem é esse? Que homem é esse? Que a palavra que ele está liberando aqui está impactando aquela multidão que está lá. Que homem é esse? De repente Jesus termina de pregar, olha para Simão e diz, vamos para outro nível? Vão viver outro momento? Agora você não vai ficar aqui, agora você vai ir para o mais profundo. Então traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer seu coração. Agora não tem multidão, agora não tem espectadores, agora é Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz assim, Simão, joga a rede. A mesma rede que ele pescou a noite toda, porque Jesus não trocou barco, Jesus não trocou a rede. Jesus disse, é a mesma. A diferença é que antes eu não estava no barco. O problema não era a rede, não era o barco. O problema é que eu não estava. Só que agora eu estou. E quando Ele está, tudo muda. Quando Ele está, tudo é diferente. Quando Ele está, Ele tem uma palavra. Só quem acredita que Jesus está no barco, levanta a mão e a glorifica. Joga a rede, Simão. Simão pega a rede e joga. E a Bíblia diz que foi tanto peixe, mas tanto peixe que veio,
que agora o barco está assim, ó. Aí Jesus olha para ele e diz assim: vamos voltar para a praia. Só que agora o Simão que volta é um Simão que o barco está abarrotado, e Simão está na ponta do barco gritando para os outros pescadores: venham, tem peixe para todo mundo, venha. Aleluia. Mas esse não era o Simão que estava lavando a rede agora há pouco. Ele não havia pescado nada, e agora o barco dele está cheio. Mas como assim pesca durante o dia? É que quando Jesus está no barco, a lógica do homem é mudada. Tem gente que está achando desse jeito. Quando ele entra no barco, ele faz do jeito dele, da forma dele. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Tem gente, olha aqui para mim. Eu tenho certeza que teve gente que teve dificuldade de aceitar ver o barco de Simão cheio de peixe. Porque gente que fica na praia nunca vai entender as experiências que você viveu com ele em alto mar. Gente que está na praia nunca vai entender. Eu tenho certeza que teve gente tentando compreender, só que os resultados agora são evidentes. Deus está dizendo que os resultados vão provar o fruto da árvore. Os resultados, tem gente que não viu, vai ter que ver o fruto da árvore. O barco que não tinha peixe agora tem para compartilhar. Deus vai mudar o rumo da sua história. Simão está de joelho: mestre, Senhor, eu me arrependo. Jesus olha para ele e diz assim: larga tudo e me segue. Eu participei de um podcast e eu falei sobre isso no podcast. Viralizou, bateu mais de 20 milhões só o vídeo. E eu falei exatamente sobre o que eu vou falar aqui. Por que Jesus não viu o barco vazio, Simão vazio, o barco vazio, as redes vazias, Simão lavando as redes, e não disse assim: Simão, larga tudo e me segue? Por que Jesus faz o camarada primeiro viver a maior experiência da vida dele, enche o barco de peixe, coloca ele no melhor momento, aí Jesus fala: agora me segue? Porque para Deus os resultados não são maior do que as renúncias. Para Deus, no reino de Deus, os homens aplaudem as suas conquistas, o mundo aplaude o que você tem. Deus honra o que você abriu mão para ter o que tem. Porque para Deus as renúncias valem mais do que as conquistas. Se você está em reforma, se Deus está em reforma na sua vida, a primeira coisa que Deus vai fazer é te chamar para um nível de renúncia. Sabe como que eu sei que uma casa está em crescimento? Sabe como que eu sei que tem uma reforma na casa? Sabe como eu sei que tem reforma na casa? Quando tem uma caçamba na frente dela. Porque Deus faz o milagre, faz ele provar a experiência para quê? Para desconstruir. A renúncia tem a ver com desconstrução. Você quer viver uma reforma? Se prepare para ser desconstruído. E todo mestre de obra, antes de construir, ele desconstrói. Quantos entulhos precisa sair daí? Eu vejo gente aqui que a vida dele está pura poeira, está entendendo nada. Papai está dizendo: eu estou tirando os entulhos, porque para vir coisas novas eu tiro as coisas velhas. Se tem reforma, tem coisa velha saindo. Se tem reforma, tem entulho saindo.
Se tem reforma, o ego está sendo moldado. Se tem reforma, o orgulho está sendo pisoteado. Se tem reforma, tem submissão. Vocês colocam um tema desse, vocês são doidos. Como que você prega um tema desse sem exortar? Como? Não adianta vir aqui e dizer: Senhor, eu quero viver algo novo, se a sua vida está virada uma quinquilharia de coisa velha. Não adianta querer resultado novo se a sua vida vive de hábitos errôneos. E se lambuza com as coisas, com os prazeres, se lambuza com tudo, e o diabo vai oferecendo os banquetes, e ele está dizendo: Senhor, faz, e Deus está dizendo: não, faz você, se posiciona. Porque o céu não age, o céu reage. Pastor Júlio, não creio nisso, isso é jargão de pregador. Não, o céu reage, eu te provo. Vamos para o livro de Crônicas. Aleluia, eu vou te provar que o céu reage. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, ação da terra, olha a reação do céu: eu ouvirei a sua voz, e sararei a sua. E tem reforma que Deus não vai fazer, Deus vai dar autoridade para você fazer. Porque a mulher da dracma perdida, ela precisou varrer a casa. Tem coisa que Deus não vai tirar, tem coisa que Deus vai te dar autoridade para você tirar. Tem renúncias que você vai ter que decidir: ou fica com o barco cheio dos prazeres, ou renuncia tudo para segui-lo. Só que eu prego para gente aqui que largou mão de muita coisa. Eu prego para gente aqui que largou roda de cerveja. Eu prego para gente aqui que largou os vícios. Eu prego para gente que renuncia todo dia à pornografia. Eu prego para todo dia, gente que todo dia mata o leão. Aleluia! Porque decidiu ser fiel a Ele. Larga tudo e me segue. Sabe o que Pedrão fez? Largou tudo. Por que Jesus pediu o barco cheio? Largue o barco cheio, porque sempre Ele vai te pedir aquilo que te custa. Ele sempre vai pedir o que te custa. O que não custa nada não é renúncia. Toda renúncia dói. E você já reparou? E eu vou te falar aqui, olha aqui para mim. Existem renúncias que não são pecado. Porque renunciar a pecado, nós temos que renunciar. Mas tem coisa que não é pecado. Tem muita gente que pode fazer, mas você? Já reparou? Você vê aquela roupa linda na fulana, coisa linda, você vai lá e compra mais ou menos no estilo. Aí você chega na frente do espelho, não é pecado. Você chega na frente do espelho e o Espírito Santo fala para você: você não. Você. Eu tenho dificuldade com uma geração que fica procurando se tatuagem é pecado ou não, e fica lá. É porque no Antigo Testamento, é porque no Novo Testamento, deixa eu te falar, tem coisa que Ele vai pedir para você, porque o lugar que Ele vai te colocar, ninguém vai chegar. Eu era líder de jovens. Pastor Júlio, você tem alguma coisa contra futebol? Nada.
Só que eu era líder de jovens. Um dia, e eu era, pensa num camarada que amava estar na quadra. Doente. Só que para mim se tornou pecado. Por quê? Porque virou excesso. Às vezes eu deixava de ir para o culto para ir para a quadra. E tudo aquilo que rouba o lugar de Deus é pecado. Tudo aquilo que tira Deus do centro é pecado. Isso aqui. Vocês escolheram o tema. Tirou Deus do centro, é porque virou seu ídolo. Tirou Deus do lugar, é porque você virou idólatra. Deus vai fazer você matar os deuses pagãos da sua vida, porque Ele quer voltar para o centro. Eu estou tentando fugir disso aqui. Aí olha aqui. Teve uma tarde que eu fui jogar bola e briguei. Pensa num camarada que tomou uma entrada na canela e eu arrumei briga e falei palavrão e fiz. Pensa, acabei com o jogo. À noite eu sou convidado para dar uma palavra no culto de jovens. Quando eu abro a Bíblia, o menino que eu briguei com ele à tarde sai do culto. E o Espírito Santo falou para mim: você pode pregar o que você quiser. Você vai pregar, mas eu não vou te usar. Porque se o seu irmão tem algo contra você, vai se acertar primeiro. E você não entendeu que eu tenho tanta coisa para fazer na sua vida, mas você está apegado a tanta coisa pequena. Desapega. Servir a Deus é praticar a arte do desapego. Deus vai fazer você desapegar de coisas, porque Ele tem algo grandioso. Não sei se você pode dar glória. Tem alguém que pode dar glória? Tem alguém que sente a presença daquele aqui? Sobe o glória! Quando chega pelas bandas de Cesareia de Filipe, Simão já está andando com Jesus. Jesus reúne os discípulos e o Simão está lá, o pescador. Aí Jesus olha para ele, já olha para eles e resolve fazer uma pesquisa, um censo. Jesus não tinha se revelado como Messias ainda. Aí ele olha para os discípulos e diz assim: quem vocês dizem? O que estão dizendo aí que eu sou? O que dizem os homens acerca do meu respeito? Aí os discípulos começam: não, Senhor, estão dizendo aí que o Senhor é Jeremias. Estão dizendo que o Senhor aí é Elias. Estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus tira a pergunta do macro e traz para o micro. E vocês que estão andando comigo há quase 2 anos, quem vocês dizem que eu sou? Quem que fica em pé? Quem que fica em pé? Simão. Aleluia. Simão fica em pé. Está lá em Mateus 16:18. Simão fica em pé e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Uau! Simão acabou de identificar, acabou de revelar que Jesus era o Machia. Da identidade de Jesus revelada, Jesus olha para Simão e diz assim: a partir de agora, você não é mais Simão. A partir de agora você é Pedro. Porque Simão é o nome do pescador de peixe. Se você chegasse às margens do lago e dissesse: cadê o Pedro? Ninguém iria saber. Agora se você falasse: cadê o Simão, filho do Jonas? Fácil. Tenho certeza que você ia achá-lo pelo tamanho da adaga. Só que agora Jesus está dizendo aqui: você deixa de ser Simão agora
E a partir de agora você passa a ser Pedro. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Revelando a identidade de Simão. Aqui é um outro nível da reforma em Simão. Porque para muitos ele era Simão, mas Jesus está dizendo, você é Pedro. Só que antes de descobrir quem ele era, ele precisou entender quem Jesus era. Qual é a maior crise dessa geração? Crise de identidade. É gente que não sabe quem é. Já reparou? Já reparou? E a pior coisa que tem é você andar com gente sem identidade. Gente sem identidade sempre vai fazer algo para ser aceito ou para agradar. Ela precisa de um iPhone para ser aceita. Não tem identidade. Precisa de um tênis, precisa de uma roupa para ser aceita. Não sabe quem é. Deixa eu falar algo aqui que você vai dar risada. Eu vou quebrar um pouquinho o ambiente, mas a gente já retoma. Já viu chuchu? Chuchu. Chuchu é a verdura mais sem identidade que existe. O chuchu não tem gosto de nada. Você coloca o chuchu no arroz, ele pega o gosto do arroz. Você coloca o chuchu com a carne, ele pega o gosto da carne. O chuchu, aonde você coloca, ele pega gosto. E o crente chuchu? Onde vai, pega gosto. Começa a andar com a tribo de lá, caminha igual, se torna igual a tribo de lá. Começa a andar aqui, ele se perde nas versões, nas multifacetas. Agora, quem tem identidade, ele não faz para agradar aqui na terra. Ele faz porque o Pai o aceitou. Toda vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E toda vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Olha aqui para mim. Se resolva nas suas crises. Porque se você não resolver, alguém vai querer colocar um rótulo em você. Talão, João batizando as cobras. Aí vem uma serpente lá, raça de víboras. Vem uma cascavel, batiza a cascavel. Desce cascavel, sai nova criatura. Raça de víboras, pega lá uma jararaca, batiza a jararaca, desce jararaca e sai nova criatura. De repente alguém chega nele e fala assim: João, tu é Elias. Ô João, porque é sempre assim, as pessoas sempre querem colocar um rótulo na gente. Você é Jeremias? Você é o Machia? Não, porque primeiro eu descubro quem eu não sou, para depois descobrir quem eu sou. Sou nada do que vocês estão dizendo. Quem você é, João? Eu sou a voz. Não é a voz que clama, é a voz do que clama. Ele está dizendo: eu sou o eco dele na terra. Eu sou a voz do que clama. Voz do que clama. Sou os ecos de Jesus na terra. Levanta a mão e abre a tua boca que eu te encherei. Chacatacaça. Você não precisa fazer para ser aceito. Ele já te aceitou.
Não, eu tenho dificuldade com gente que tem, sabe, gente sem identidade, chega perto de você e fica falando o que ele tem. Fica falando o que conquistou. Fica falando o que fez. Quem sabe quem é, ele sabe exatamente quem o colocou naquele lugar. Levanta a mão para receber, diz: eu profetizo a paternidade do Pai sobre a sua vida, uma identidade firmada sobre o seu caráter, sobre a sua personalidade, para que o Satanás não roube, não mine a sua identidade. Você é filho, você é filha, você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é povo adquirido, você é jardim fechado, você é fonte selada. Quem pode dar glória, dá glória. Quem sente a presença, fala em língua estranha. Quem é cheio do poder se embriaga. Deixa ele te tomar. Tu és o Cristo e você é Pedro. Porque quando eu descubro quem ele é, ele me revela quem eu sou. Tu és o Cristo e você é Pedro. Jesus olha para ele: você é Pedro, mas eu sou pedra. Eu sou a pedra angular. E sobre essa pedra, olha o que Jesus está fazendo, pegando a identidade do homem, conectando com a identidade dele. Você é Pedro e eu sou pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha, e as portas do inferno, irmão, a profecia mais poderosa que a igreja já recebeu veio no dia que um homem entendeu quem ele era. Se você entender quem você é, não tem demônio, não tem fofoca, não tem calúnia, não tem inveja, não tem julgamento humano, nada para. Nada para quem foi chamado por Deus. Quem sabe, quem tem a identidade que tem, pode julgar o ministério, pode usar uma régua para dizer se ele faz isso, faz aquilo, não importa. Ele vive para agradar o coração dele. Eu sinto uma presença aqui. Aí Jesus olha para ele e diz assim: eu sou pedra e você é Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Não é chave de casa própria, não é chave de carro, não é chave de algo terreno, é chave. Porque quando você descobre quem você é em Deus, Ele libera sobre você chaves. Ele libera acessos. E tem gente que acessa de madrugada com o rosto no chão. Tem gente que acessa de madrugada com o joelho no pó. Tem gente que acessa aonde ele vai. Só quem tem as chaves do reino glorifica. Dois significados dessa chave, eu já termino. Primeiro significado: autoridade. Sabe o que eu tenho pregado no Brasil? Pela misericórdia de Deus, pastor Joel, que Deus resgate a autoridade da igreja. Precisamos. Porque lá no Egito, Faraó sentava no trono, só que quem tinha as chaves do celeiro é o prefeito que senta no trono da cidade. Mas quem tem a chave do celeiro da cidade é a igreja. A autoridade está sobre a igreja. É o Lula, é o PT, é o Bolsonaro, é o PL, é a esquerda, é a direita. Não tem a ver com isso.
Uma igreja que se posicione e tem a chave do reino pode se levantar. A ideologia que for, ela tem autoridade. E sobre essa autoridade tem uma palavra: as portas do inferno. Tem porta que você está esperando Deus abrir, que Deus está dizendo: eu já te dei a chave. Senhor, abre a porta para mim. Deus está dizendo: a chave está na sua mão, acessa. Senhor, faz. E Deus está dizendo: não, faz você, que eu aprovo a sua caminhada. Se movimenta, acessa. Sabe o que é autoridade? É aquela mulher que chega para trabalhar. Ela é uma mulher comum. Vou conjecturar aqui para você entender. Ela é uma mulher comum, mas ela vai no armário e tira lá um colete da Polícia Rodoviária Federal. Aí ela coloca. Porque a autoridade não está nela. A autoridade está naquilo que reveste ela. Lembra de Romanos? Lembra de Efésios 6? O capacete da fé, a couraça, o escudo. Lembra? Ela tem autoridade. Aí, não é só ter autoridade, é usar a autoridade. Ela fala: vou usar. Porque tem gente que tem, mas não usa. Tem pai que tem autoridade, mas não confronta o filho quando precisa. Tem mãe que tem autoridade, mas não confronta o filho quando precisa. Não tem autoridade, mas não usa. Aí ela fala: não, vou usar minha autoridade. Ela vai para o meio da pista. E está vindo um caminhão de ferro. Toneladas mais toneladas de ferro. Ou está vindo lá um caminhão de combustível, daqueles pesados. Está vindo uma cegonha lotada de carro, não sei. Aí está lá ela no meio da pista fazendo isso aqui, ó. Aquele caminhão é milhares de vezes maior do que ela. Pode rasgá-la no meio. O motorista está aqui embalado, olhando para o meio da pista e dizer: quem é essa maluca? Ou ela sai na frente, ou ela sai da frente, eu estou embalado. Só que de repente ele olha no peito dela e vê 3 siglas: PRF. Ele usa todo tipo de freio que tem no caminhão. Sabe o crente que tem autoridade? Aleluia, os demônios têm poder para trucidá-lo. Só que quando ele levanta as mãos, o inferno inteiro recua. O demônio se afasta. Ele pisa na rua de casa, os demônios vão saindo. Se você visse o tanto de demônio que tenta te matar todos os dias, você não sairia de casa. Mas se você visse a autoridade de Deus e os anjos do Senhor que estão acampando você, você não ficaria parado onde Deus está mandando você avançar. E eu vou falar aqui, eu caminho para encerrar de fato. Você, jovem, engana qualquer um. Quero ver você enganar uma mãe que tem autoridade e ora. Você engana qualquer um. Quero ver enganar um pai que tem joelho no chão e ora. Por quê? Porque, aleluia, e o Espírito Santo mostra. Mamãe acorda, mamãe tem autoridade. Acorda pela manhã fazendo um café. De repente o Espírito Santo coloca uma inquietação no coração dela. E ela está lá dizendo: não sei, eu estou sentindo uma opressão. Aí ela dentro de casa começa: Senhor, abençoa meu marido aonde ele está agora.
Guarda meu marido, Senhor, aonde ele estiver. Os filhos estão na escola, ela começa a usar autoridade dentro de casa. Eu repreendo todo demônio contra a vida dos meus filhos. Eu repreendo todo mal. Esse é o poder do crente que ora. Você consegue imaginar um camarada que recebe uma carga dessa de revelação? Que Jesus olha para ele e diz: você é Pedro. Você consegue imaginar um camarada desse voltando a pescar? Jesus morreu na cruz. Pedrão se frustrou. Aí Pedrão, porque não saiu do jeito que ele queria. Jesus morreu. E Simão fica, e Pedro está voltando a ser Simão. O Pedro que era para ser Pedro, volta a ser Simão. Ele diz para os discípulos dele: vamos pescar. O infeliz veio de ir sozinho, ainda influencia a gente para ir com ele, porque é sempre assim. Gente sem autoridade, quando pede autoridade, leva um monte de gente sem autoridade com ele. Você sabe qual é o problema do Pedro? É que ele sempre deixa um barquinho como uma opção. Se der errado eu volto. Só que Deus não chama covarde. Deus está dizendo para alguém: hoje você quebra o barco. Hoje você só anda para frente. Chega de ter opção olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele volta a pescar. Aí está lá. Jesus faz um milagre de novo na vida dele. Que pai é esse que volta? Porque se sou eu, não vou. Porque tem gente ingrato, irmão. Deus é muito misericordioso. Tem crente que você fala assim: mas é só Deus. Porque se fosse eu. O camarada voltou a pescar e Jesus volta de manhãzinha buscá-lo. Isso é graça. A graça sempre oferece uma outra oportunidade. A graça está na frente dele depois do jantar, de uma pesca maravilhosa, de um milagre poderoso. Aleluia, a graça está dizendo para ele assim: Simão Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Fique em pé. Olha aqui. Simão, tu me amas? Te amo, Senhor, por 3 vezes. 3 níveis de reforma. Tu me amas? Porque ele negou 3 vezes. E uma pergunta reforma cada momento. 3 vezes negou, 3 vezes a pergunta: você me ama? Então volta a ser Pedro. Deixa de ser Simão. Eu quero orar por alguém aqui. Alguém que está com um sentimento assim: meu Deus, esse pastor pregou minha vida hoje. Sai do seu lugar e vem aqui rapidinho que eu quero orar por você. Alguém que está aqui com esse sentimento, o Espírito Santo está falando para você. Essa é para você. Você ouviu a mensagem como se eu estivesse pregando para você na sala da sua casa. Tem coragem de vir para o altar? Tem coragem de vir para o altar? Tem coragem de vir para o altar? Ou vai ficar aí cheio de pompa? Ou vai ficar aí com esse coração orgulhoso? Ou vai ficar aí achando que não está tudo bem, e o Pai está dizendo: está nada, eu quero forjar a sua identidade. Sai do seu lugar e venha, 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 venha. Aleluia, aleluia. Seu perdão é completo, não apaga pecado. Ele me faz alguém com coração quebrantado. Seu perdão é
Chegou a hora de se posicionar. Cadê você? Venha para o altar. Você sente que Deus está te cobrando um posicionamento. Vai ficar aí no seu lugar. Saia do seu lugar e venha. Deus está falando aqui. Saia, saia, se movimente. Se movimente. Chega de querer fazer para agradar. Chega de se perder nas suas versões. Chega de perder na sua ansiedade, nas suas emoções. Chega de se perder. Volte a ser quem eu chamei você para ser. Cadê? Quem tem glória, sobe glória. Quem tem aleluia. Ele está aqui. Não é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Vai. Eu sou tua casa, tua morada. eu sou Meu lar. muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas. Segura. Deus está dizendo que está trabalhando na vida de Simão aqui. Feche seus olhos. Deus está fazendo você voltar a ser Pedro. Cadê o povo do glória a Deus e do aleluia? Está aqui. Cadê o povo que ainda se embriaga na presença dele? Agora eu não vou pregar mais, eu já preguei. Agora é você e ele. Agora é você e ele. Agora é você e ele. Fala com ele, fala com ele. Ele está de pé no trono para ouvir você. Aleluia, você se perdeu nas suas versões. Se perdeu nas... você tem sido vilão da própria vida. Tem se perdido no seu íntimo, no seu interior. E ele está dizendo para você essa noite: estou alinhando você por dentro. Estou alinhando você por dentro. Eu estou alinhando você por dentro. Aleluia, 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 aleluia. Vem comigo assim. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá